estudante do quarto ano! Seja bem-vindo à aula número 88 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Márcia e quero iniciar essas aulas retomando com você aqueles cuidados que você tem que ter com a sua saúde. Se mantenha em casa, Evite aglomeração de pessoas, lave suas mãos várias vezes ao dia e se precisar muito sair de casa, vá de máscara. Já separou os materiais da aula de hoje? Hoje você vai precisar dos materiais básicos, o caderno, o lápis e a borracha. Então, abra o seu caderno, registre a data de hoje, aula 88 de Língua Portuguesa. Eu espero você. Data registrada? Muito bem. Vamos então relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Na última aula, a gente decifrou uma palavra enigmática, a palavra cacoete. E descobrimos, com o uso do dicionário, que cacoete é uma mania, um vício, um hábito, que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ter. Descobrimos também que cacoete é o nome de um livro que conta a história que se passa na cidade de Cacoete. A história de um menino chamado Frido, que precisava de uma maçã para dar de presente para sua professora. Visto que lá em Cacoete, todas as professoras ganham maçã no dia dos professores. O que mais que a gente fez? Nós ficamos conhecendo a Eva Furnari, a autora desse livro. Nós fizemos uma atividade para organizar as informações do livro. Nós fizemos um dominó, A gente organizou porque lá em Cacoete tudo é muito organizado. Então as mulheres sempre andam com vestido de bolinha, os homens sempre com camisa branca, os anões do jardim ficam guardados dentro do guarda-roupa, coisas quadradas são guardadas com coisas quadradas, pessoas baixas sentam em cadeiras baixas, pessoas altas em cadeiras alta. Então nós fizemos um joguinho de dominó para organizar essas informações e deixar elas bem arrumadinhas. Fizemos também uma atividade onde a gente organizou a fala do Frido com o senhor Rabanete, que é o dono da quitanda. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Cacoete. Vamos retomar então a página que a gente parou? Finalmente conseguiu chegar na quitanda da cidade de Joanete. Que sorte, meu filho! Essa é a última maçã que tenho para vender. Muito obrigado, senhora. Frido voltou para casa super feliz. Ficou horas lustrando a maçã. De repente estranhou. Sentiu uma vontade que não deveria sentir. Ai, caramba! Era uma enorme e irresistível vontade de comer a maçã. E pior, era uma vontade que não passava. Resolveu, então, esconder a fruta bem no fundo de uma gaveta e fazer de conta que ela não existia. Frido era um menino que tinha muita força de vontade. Só foi abrir a gaveta 3 semanas depois, no dia 15 de outubro, às 7 horas da manhã. Dia dos professores. Quando desembrulhou a maçã, céus, cruzes, tragédia total. A maçã estava murcha, enrugada, cheia de buracos, de onde saíam lagartas brancas, muito, muito nojentas. E agora, o que Frido vai fazer? Eu parei a leitura nesse ponto e pedi para você registrar o que você achava que o Frido ia fazer. Ele, batalhou para conseguir aquela maçã, foi na outra cidade, mas faltava bastante tempo para o dia dos professores, 3 semanas.
E uma maçã, uma fruta, não dura tanto tempo, né? Ainda mais que ele colocou ela numa gaveta, ficou ali abafada. Então ela estragou, juntou bicho. E agora? Dê uma retomada no seu caderno. O que foi que você achou que Frido vai fazer? Vamos continuar a leitura para descobrir? Ark, Splag, Snork, Urk, Irf. Quando ele viu aquilo, quase desmaiou. Quase entrou em pânico. E agora ele não conhecia mais ninguém que vendesse maçãs. Céus, aquilo não era mais um presente, era um problema. Desesperado, foi pedir ajuda à vizinha. Dona Griselda, socorro! As maçãs do senhor Rabanete acabaram. A senhora sabe onde eu posso comprar uma? Não sei não, Frido. Veja se a Olenka sabe. Dona Olenka, socorro! As maçãs da quitanda acabaram. A senhora conhece alguém que vende maçãs? Um minuto, vou perguntar ao meu marido. Olêncio, você sabe de alguém que vende maçãs? Eu não, mas acho que a dona Irte sabe. Maçãs? Tem a dona Lúrcia. Ela vende maçãs e também faz tortas deliciosas. Mora meio longe, fora da cidade. A Jurvina sabe onde é. Agora estou ocupada, Frido. Pergunte ao tio Quelidônio. O endereço da dona Lúrcia? Você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu. É na Rua das Trutas, número 22, um casarão de chaminé preta. Muitíssimo obrigado. Para não esquecer, Frido decorou a explicação de tio Quelidônio. Roda, direita, tortas, bambu, trutas. 22, chaminé preta. Assim não tinha perigo de errar o lugar. Foi contando as coisas que via pelo caminho. 2 gatos, 3 galinhas, 5 cachorros, 15 andorinhas, 25 bichos, sendo 7 mamíferos e 18 aves. Os cacoetecos eram assim, tinham mania de contar e classificar tudo o que viam. Frido foi seguindo o caminho para a casa da senhora que vendia maçãs. Entrou na floresta. O lugar era escuro, diferente dos lugares que ele conhecia. Para se distrair, ele começou a contar árvores, mas logo desistiu, eram muitas. Contou outras coisas, e só depois de 7 curvas, 3 formigueiros e 13 poças d'água, foi que ele finalmente viu um casarão. Olhou o telhado e viu sua chaminé preta e torta. Respirou aliviado. Teve certeza de que aquele era o casarão de Dona Lúrcia. Frido chegou perto, bateu palmas. Lá de dentro, alguém perguntou com uma voz que parecia ter teias de aranhas. O que você quer? Quero comprar uma maçã. Tenho dinheiro, ó. A porta abriu uma frestinha. A pessoa pegou o dinheiro e sussurrou. Espere um pouco. Frido esperou, mas estava achando tudo aquilo muito esquisito. Espiou pela janela e viu uma mulher descabelada colocando uma batata num forno antigo. Ué, o que ela estava fazendo? Cozinhando? E cadê a maçã? E ele? Esperava? Ir embora? Reparando bem, aquele chapéu pontudo era estranho. De lugar parecia ser a casa de uma bruxa. Nossa, será que Dona Lúrcia era uma bruxa? Cruz credo, ai que medo! A mulher descabelada abriu o forno e tirou a batata. Uau, a batata não era mais batata. Era maçã, uma maçã vermelha, linda, perfeita. Aquilo era um forno mágico e Dona Lúrcia só podia ser uma bruxa. Quando ela apareceu na porta outra vez, Frido agarrou a fruta e saiu correndo. Não agradeceu nem olhou para trás. No caminho, ele foi se acalmando. Dona Lúrcia não devia ser bruxa, não. Se fosse, teriam avisado. Devia ser uma pessoa que tinha um forno mágico. Pronto, era só isso. Relaxou e seguiu adiante.
Quando o Frido estava quase saindo da floresta, apareceu outra vez aquela vontade intrometida que não devia aparecer. Ele começou a discutir consigo mesmo. Essa maçã parece tão gostosa, bem que eu podia comer. É só voltar e comprar outra. É melhor não, aquele lugar parece mal assombrado. A maçã deve ser suculenta, mas a mulher é tão esquisita. Já conheço o caminho, tenho dinheiro. Será que Frido vai comer a maçã? E agora, o que você acha? Foi lá, pediu a maçã para a mulher, comprou a maçã da mulher, achou a mulher estranha, casa estranha. E agora? Então agora você vai registrar no seu caderno. Será que o Frido come a maçã? Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Fez o registro? Será que o Frido come a maçã? Então nós vamos combinar igual na aula anterior. Você vai deixar o registro aí no seu caderno e na próxima aula eu vou continuar a leitura e você confere se você registrou o que realmente aconteceu. Vamos então agora trabalhar com as informações desse texto, da parte que a gente leu hoje? Olha aí na tela então. Tio Quelidônio deu o endereço bem explicadinho para Frido encontrar a casa de Dona Lúcia. Então o tio Quelidônio falou assim: o endereço da casa da Dona Lúcia, você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu. É na Rua das Trutas, número 22, um casarão de chaminé preta. E se fosse você, se você fosse o Frido, você conseguiria chegar nessa casa da Dona Lúcia com as explicações do tio Quelidônio? Pois então eu vou desafiar você a fazer isso. Nós temos aqui a imagem do livro que parece um mapa. Então você vai seguir as instruções que o tio Quelidônio deu para o Frido e vai traçar o caminho até a casa da Dona Lúcia. Para isso você vai fazer na tela com o seu dedo, aí na tela do computador ou da TV, vai passando o dedo, lendo as informações, passando o dedo, traçando o caminho para ver se você consegue chegar na casa da Dona Lúcia. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Então, conseguiu chegar na casa da Dona Lúcia? Vamos conferir então o caminho? Então você pega a Rua da Roda, olha lá, Rua da Roda. Entra à direita na Rua das Tortas. Então você está indo pela Rua da Roda, a sua direita vai ser descendo. Rua das Tortas. Atravessa a Ponte de Bambu. Atravessou a Ponte do Bambu. É na Rua das Trutas, número 22, um casarão de chaminé preta. Se você chegou até a casinha, você seguiu certinho as orientações e conseguiu achar o endereço.
Bem, agora nós vamos ficar de olho nas palavras do texto, né? Aquelas palavras que a gente precisa compreender melhor para compreender a mensagem do texto. Vamos lá então a um trecho do texto? Quando ele viu aquilo, quase desmaiou, quase entrou em pânico. E agora? Ele não conhecia mais ninguém que vendesse maçãs. Céus, aquilo não era mais um presente, era um problema. A palavra que a gente vai ficar de olho é a palavra pânico. Para você descobrir o que significa a palavra pânico, os sinônimos da palavra pânico, você vai fazer essa tabelinha aí no seu caderno. Então você vai colocar lá na tabelinha as sílabas: me, pa, do, to, sus, ter, ror e vó. E vai formar palavras com essas sílabas, pintando as sílabas de mesma cor. Então vou dar um exemplo lá para você. Vou pegar a sílaba me, vou pintar de amarelo. Vou tentar formar uma palavra com essa sílaba. Então, me com pá não forma nenhuma palavra. Me com do forma a palavra medo. Então, um dos sinônimos da palavra pânico é medo. Então, eu vou dar um tempinho para você montar a tabela e você vai descobrir outras palavras aí nessa tabela. Para isso, você vai pintar as sílabas que formam a palavra da mesma cor. Para cada palavra, você pega uma cor diferente. Combinado? Eu espero você fazer. Vamos então conferir as palavras que a gente consegue localizar aí nessa tabelinha? Então a primeira ficou medo. Vamos pegar a próxima sílaba ali que está sem pintar, o pá. Eu vou pintar a sílaba de verde, pode ser que você tenha pintado de outra cor. Então a próxima sílaba que está sem pintar é to. Se eu juntar pá com to, dá pato, mas pato não é um sinônimo para pânico, né? Então vamos tentar o pá com o sus, não forma palavra nenhuma. O pá com o ter, também não forma. O pá com horror, também não forma. E o pá com o vor, forma a palavra pavor. Então, pavor também é um sinônimo de pânico. Agora, nós temos lá, sem pintar, a sílaba to. To com sus não forma nada. To com ter também não forma nada. To com horror também não forma nada. Então, vamos passar para frente, para o sus. Sus eu vou pintar de azul. Então, lá, sus, posso juntar com a sílaba to. Vai formar a palavra susto. Então, pânico também é sinônimo de susto. E sobrou duas sílabas ali, ó. Terror. Então, medo, pavor, susto e terror é a mesma coisa que pânico. Foi isso que o Frido sentiu. Próximo trecho, então. Espiou pela janela e viu uma mulher descabelada colocando uma batata num forno antigo.
Nós vamos olhar melhor a palavra espiou. Qual palavra completa corretamente a definição de espiar? Então eu tenho ali para vocês, significado de espiar. Tá faltando uma palavra, e daí diz assim, algo ou alguém, de modo secreto, sem que alguém perceba, com o propósito de conseguir informações. E depois eu tenho as opções, prender, observar, chamar. Então você vai retomar o trecho do texto, vai tentar trocar a palavra espiou por uma daquelas que estão ali, para identificar qual delas completa o significado de espiar. Eu espero você fazer. Vamos conferir então como é que ficou? Vamos fazer por eliminação. Por exemplo, você colocar lá no lugar de espiou, prender. Prender pela janela e viu uma mulher descabelada, não faz muito sentido. Então, prender não é. Vamos colocar no lugar de espiou a palavra chamar. Chamar pela janela e viu uma mulher descabelada. Também não dá sentido à frase. Então, chamar não é. Vamos trocar espiou por observar. Observou pela janela e viu uma mulher descabelada? Tem sentido. Então, o significado de espiar é observar algo ou alguém de modo secreto, sem que alguém perceba, com o propósito de conseguir informações. Então, é olhar escondidinho. Foi isso que ele fez. Ele olhou pela janela, assim, bem devagarzinho, para que ela não visse ele. Mais um trecho do texto. Nossa, será que Dona Lúrcia era uma bruxa? Cruz credo, ai que medo. Então a expressão que nós vamos destacar ali é cruz credo. Cruz credo é a mesma coisa que nojo, medo, espanto. Mas naquela frase ali, com qual sentido a palavra cruz credo foi empregada? Pense um pouquinho e registre lá no seu caderno. Cruz credo e o sentido que ela foi empregada ali nessa frase. Vou dar um tempinho para você. Muito bem, vamos ver então qual é o sentido da expressão cruz credo ali. Bem, a própria frase já diz pra gente, cruz credo, ai que medo. Então não está expressando nojo, não está expressando espanto, está expressando o medo, né? Ele usou cruz credo porque intensificar aquela expressão de medo dele. Bem, agora vamos ficar de olho na história, nas informações da história. Então, vocês vão observar essa imagem da casa de Dona Lúrcia. Estão destacados 3 elementos. Qual deles Frida observou para ter certeza que era a casa certa? Então, na imagem eu destaquei ali 3 partes da casa. Tem uma parte que o Frido parou na frente da casa e conferiu se aquela casa era aquela mesmo, pelo aquele elemento. Qual elemento que é? Descubra e registre aí no seu caderno o nome desse elemento.
descobriu qual é o elemento que o Frido olhou na casa? Vamos ver lá no texto qual que é? Olhou o telhado e viu sua chaminé preta e torta. Respirou aliviado, teve certeza que aquele era o casarão de Dona Lúrcia. Frido chegou perto, bateu palmas. Então ele olhou a chaminé. Então estava destacado ali a porta e a janela, mas ele conferiu se a casa era aquela mesma pela chaminé. Agora eu tenho um desafio para você. Olhe essa imagem, né? Essa imagem é uma parte ali do texto, né? Uma parte da ilustração. Eu desafio você a escrever ali, do mesmo jeito que tá ali. Espere um pouco, com aquele tipo de letra ali. Será que você consegue? Tente fazer o mais parecido que você conseguir. Desenhando essa letra, olha ali os elementos dela. Eu vou dar um tempinho para você. Conseguiu fazer parecidinho aí? Então vamos analisar essa letra aí. Olha lá. Então foi 2 trechos do livro que apareceu. Então foi a hora que a Dona Lúrcia falou o que você quer e espere um pouco. Essa letra está aí no formato diferente, um jeito diferente. E o que a autora quis representar utilizando as letras dessa forma? Ela quis representar uma voz que parecia estar nervosa ou uma voz que parecia ter teias de aranhas. Registre no seu caderno. O que você acha? Que a pessoa que falou isso dessa forma, que a autora representou dessa forma, ela estava nervosa ou tinha uma voz que parecia ter teias de aranha? Dá um tempinho para você registrar a resposta. Então, essa letra que a autora usou aí, nesse trecho, quer representar o quê? Uma voz que parecia ter teias de aranha. Então, se você olhar bem aí na TV, no computador, você vai ver que as letrinhas, elas estão assim com uns fiapinhos, assim, né? Puxadinhos, para representar teias de aranhas. E o que será que é uma voz que parece ter teias de aranha? Pense, quando a gente vê um objeto com teias de aranha, é um objeto que está lá esquecido, guardado há muito tempo, e a aranha foi lá e fez a teia dela. Então essa voz é uma voz como? É uma voz, né, envelhecida, que parece que é de uma pessoa que quase nunca fala. Uma voz que vem lá do fundo. Então o autor usou esse recurso para representar a voz da Dona Lúrcia. Bem, vamos para um outro trecho aqui. Lá em Cacoete, os nomes das ruas e dos moradores são ordenados por ordem alfabética. Você já sabe que a ordem alfabética é a ordem que as letras ocupam no alfabeto. Então eu pergunto para você, como ficaria organizada a vizinhança com os outros personagens da história? Então hoje nós vimos a Dona Jurvina, a Dora, a Griselda, o Quelidônio, o Rabanete, a Olenka. Então nós já sabemos que o Frido mora ali na casinha número 2.
E como seriam organizados os outros vizinhos dele? Então você vai colocar lá no seu caderno os números e vai organizar o nome dos moradores em ordem alfabética. Eu espero você fazer essa atividade. Vamos conferir então a ordem alfabética? Vamos ver lá. Então na casinha 2 eu tenho o Frido. O Frido começa com a letra F. Então no alfabeto, quem vem antes da letra F? A letra A letra B, C, D e E. Eu tenho algum nome com uma dessas letras? Sim, eu tenho Dora. Então a dona Dora mora na casinha 1. Aí temos o Frido com F. Depois do F vem o G. Temos algum nome com G? Temos Griselda. Depois do G, no alfabeto, vem a letra H. Temos nomes com H? Temos o Lenca. H, G, H, I. Temos algum nome com I? Não temos. J. Temos Dona Jurvina. Depois do J, qual é a letra que vem? K. Temos o seu Quelidônio. E sobrou só o seu rabanete. Então, depois do K, a gente tem o L, o M, o N, o O, o P, o Q e o R do seu rabanete. Então, na ordem alfabética ficou Dora, Frido, Griselda, Olenka, Jurvina, Quelidônio e rabanete. Então, vou pôr lá no slide para você conferir. Conferiu? Tá certinho a sua resposta? Muito bem. Vamos então para a próxima atividade. Olha aqui comigo esse trecho do texto. Para não esquecer, Frido decorou a explicação do tio Quelidônio. Roda, direita, tortas, bambu, trutas. 22, chaminé preta. Assim não tinha perigo de errar o lugar. O que as palavras destacadas têm em comum? O que essas palavras que eu destaquei nesse trecho têm de parecido, de igual? Vou dar um tempinho para você pensar. Então, o que essas palavras têm em comum? Todas elas estão escritas com letras maiúsculas. E por que essas palavras são escritas com letras maiúsculas? Então, vamos analisar aí pela cor com a qual eu destaquei a palavra. Vamos ver lá as palavras que eu destaquei em vermelho. Para, roda e assim. Essas três palavras estão no quê? No início de uma frase. Sendo que roda também é o nome de uma rua, lembra? Rua da Roda. Mas ali ela está no começo da frase, então também vai com letra maiúscula. E as palavras que eu destaquei em azul? São os nomes das pessoas, olha lá. Frido, Quelidônio, nome de pessoas, a gente usa letra maiúscula. E as que eu destaquei em verde? Tortas, bambu, trutas.
São nomes de ruas, de lugares, né? Ponte do Bambu, Rua das Trutas. Então, ali, com essas palavras destacadas, a gente consegue perceber em que situações nós usamos as letras maiúsculas, né? Então, nós usamos início de frases, nome de pessoas, nomes de ruas e lugares. Então, eu vou pedir para você registrar essa dica aí no seu caderno, tá? Para você sempre lembrar disso, quando a gente usa a letra maiúscula. Vou dar um tempinho para você registrar. Regrinha registrada, então guarde sempre com você essa informação. Usamos letra maiúscula em início de frases, nome de pessoas, nomes de ruas e lugares. Então agora eu tenho um desafio para você. Então agora é sua vez. Reescreva, ou seja, escreva novamente o trecho utilizando letra maiúscula onde for necessário. Então, o endereço da Dona Lúcia, você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu, é na Rua das Trutas, número 22, um casarão de chaminé preta. Então, o trecho está todo em letra caixa alta ali, né? Que é aquela letra de imprensa maiúscula. Você vai escrever com letra manuscrita, letra de mão, colocando letra maiúscula onde for necessário. Vou dar um tempo para você fazer esse registro.
Vamos conferir então como é que ficou esse trecho? Então começamos lá, colocamos um travessão, porque a fala, né, do tio Quelidônio, a gente tirou ela do balão de diálogo, então a gente coloca o travessão. Começa com letra maiúscula. O, porque é o início da frase. Endereço da Dona Lúcia com letra maiúscula, porque Lúcia é o nome de uma pessoa e Dona tá acompanhando o nome, também fica com letra maiúscula. Você com letra maiúscula, início de frase. Pega a Rua da Roda, com letra maiúscula, o nome da rua. Entra à direita na Rua das Tortas, outro nome de rua. Atravessa a Ponte do Bambu, nome de um lugar. Aí temos o ponto, início de frase é na Rua das Trutas, também com letra maiúscula. Número 22, um casarão de chaminé preto. Então, sempre que for escrever essas questões que eu coloquei para vocês, lembre do uso da letra maiúscula. Então, nossa aula por hoje fica por aqui. Eu espero você para a próxima aula. Tchau!